Podcast, para ajudar todas as Marias a saírem do pote. Olá, seja bem-vindo ao primeiro episódio do Podcast, um espaço que busca dar voz às mulheres e discutir questões importantes para a jornada de reflexão, fortalecimento e autonomia feminina. Eu sou a Lawane Meira. E eu sou a Maju Souza. E nós vamos promover conversas transformadoras, buscando inspirar e fortalecer cada vez mais umas às outras. Verdade, Lau. E estou muito feliz em discutir esses temas que são tão essenciais para o empoderamento de outras mulheres. Hoje nós vamos apresentar a ONG Todos na Fraternidade e o curso de empoderamento com as mulheres da comunidade do Jardim Aeroporto. Para falar sobre o assunto, convidamos a professora e historiadora Sandra Molina, uma das idealizadoras do Todos na Fraternidade. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Sandra. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer poder falar para vocês sobre o processo de empoderamento dessas mulheres. Para começar, nós queremos entender um pouco mais sobre o projeto, o que é o Todos na Fraternidade. O Todos na Fraternidade, ele começa com a pandemia e nós começamos a ver muita gente empobrecendo e passando fome. E esse ano ele faz 4 anos, efetivamente, né? Então, eu me juntei com o meu namorado e mais um grupo de amigos, e a ideia inicial era fazer uma moeda verde. Então, como já tinha acontecido em outros países, né? Você trocava um serviço que você tivesse por um outro serviço. Mas logo nós percebemos que não dava para trocar serviço, porque as pessoas estavam passando fome mesmo, né? E aí, nós passamos os primeiros meses de 2020 correndo atrás de cesta básica para levar para as pessoas, né? No meio do caminho, esse grupo disse, olha, está muito assistencialista, né? A gente não quer falar sobre isso, nós queremos outras coisas, e aí ficamos eu e meu namorado. E aí se juntou a Gi, se juntou a Ivone, a Dona Graça, a Camila, que são as pessoas que são a base inicial do Todos na Fraternidade. Depois veio a Beth, veio a Ieda, né? E hoje nós temos um grupo com mais de 40 pessoas, que é um grupo de WhatsApp. E a ideia, o nome Todos na Fraternidade era o grupo de WhatsApp, né? Primeiro eram 3 na fraternidade, depois 4 na fraternidade. Por que a palavra fraternidade? Porque é uma palavra que vem da Revolução Francesa, né? Na fraternidade, eu não sou melhor que ninguém. Porque na caridade você doa e alguém recebe. Na fraternidade você troca. E é exatamente isso que o Todos faz. Nós trocamos o que nós aprendemos com o pessoal da comunidade do aeroporto vivencia, né? E aí nós começamos a levar cestas básicas. Quando chega no final de 2021, eu que sou professora, e tem mais professores, né? A Ieda também estava junto, um monte de professor. Fala assim, olha, não dá para levar só comida, nós temos que levar alguma coisa a mais. E aí nós pensamos bem e resolvemos fazer um curso de empoderamento. Como eu dou uma disciplina na universidade que discute pobreza, eu já tinha lido várias pesquisas que diziam que a pobreza ela é feminina. Se eu empodero uma mulher, eu consigo empoderar e tirar da pobreza uma geração inteira, né? A família toda e a geração que vem, né? E aí nós começamos com esse curso. Eu me lembro, foi acho que outubro de 2021. E aí eu fui cheio de teorias, né? Eu e todo mundo que estava ali, todos cheios de teorias. E todas elas foram derrubadas pelas primeiras tentativas de curso na comunidade. As mulheres, elas não tinham autorresponsabilidade, elas não tinham autoestima, elas não tinham autoamor, elas não tinham nada. Assim, eram mulheres que nunca tinham sido cuidadas, não tinham autocuidado, elas nunca tinham ouvido que elas valiam alguma coisa. E isso impacta muito na mão de obra que elas vão ser, na exigência de respeito sobre elas mesmas, né? Na aplicabilidade e no comprometimento que elas vão ter com qualquer tarefa que elas vão fazer. Então, eu recorri a uma colega minha, eu tinha feito uma roda de saias em 2018, e a terapeuta que deu essa roda de saias, que é a Glória Gomes,
ela falou, olha, eu quero trabalhar com mulheres em situação de vulnerabilidade. Eu falei, ai, que ótimo, eu tenho mulheres em situação de vulnerabilidade. E ela falou assim, olha, o problema delas é a autorresponsabilidade. E isso a gente desenvolve trabalhando os sentimentos dela, a emoção. E aí mudou, porque isso foi em janeiro de 2022, e de lá para cá a gente foi ponderando e reconstruindo esse curso de empoderamento. Perfeito, Sandra. E como que a iniciativa melhora a qualidade de vida da comunidade, principalmente as mulheres, como você comentou? Então, o Todos na Fraternidade, ele faz uma troca com essas mulheres. Para que elas fiquem no curso, elas recebem uma cesta básica. Então, elas têm uma cesta básica, um kit de legumes, com ovos, elas recebem salsicha, pão, um kit de higiene e ração. Então, é como se elas ganhassem para poder fazer o curso, porque senão eu não consigo fidelizá-las. E isso, em certa medida, já melhora a vida delas por pelo menos 15, 20 dias, né? E aí eu tenho essas mulheres dentro do curso. E lá no curso, eu tenho essas mulheres sendo empoderadas emocionalmente por pelo menos um ano, né? Um ano e meio. Algumas têm que ficar mais do que isso, porque o estrago emocional é tão grande que elas têm que ficar muito mais tempo, né? E aí, essas mulheres começam a ter uma relação de afeto. Então, elas gostam de ir, porque lá no curso elas são vistas, nós acolhemos elas, elas recebem lanche quando elas chegam, tem alguém para cuidar dos filhos delas. E aí, elas se sentem acolhidas, elas se sentem queridas, elas se sentem amadas. E isso muda a relação que elas têm com seus filhos, muda a relação que elas têm com a vida, muda a ideia que elas têm de que elas podem ser alguma coisa diferente daquilo que elas foram até então, né? Para poder complementar tudo isso, eu tenho a criação do Nós um Sonho, que foi em 2023. 2023, a Ieda, que também é professora, se juntou com mais uma assistente social, que é a Sara, a Angélica, que é psicóloga, e a Letícia, que também é psicóloga, e elas montaram, e a Lucimara, que é professora também, e você vê que tem um monte de professor, né? E elas se juntaram para fazer o Nós um Sonho, que era pegar essas mulheres, elas têm filhos, crianças, bebezinhos, crianças e adolescentes. A ideia era pegar esses adolescentes e criar um curso para eles. Então, Nós no Sonho já está no segundo ano. Então, nesse curso, esse grupo começou a trabalhar educação sexual, economia doméstica, mercado de trabalho, e agora eles estão numa fase em que eles estão lendo o livro da Malala, sobre o poder do conhecimento e a libertação que isso traz. Tudo para que essas mulheres possam ter um momento para elas. Elas não têm isso. A vida delas é tão dura que elas não têm um tempo para refletir quem elas são. Porque o tempo todo tem criança em volta, tem adolescente em volta, tem companheiro em volta. Então, a ideia do curso é que naquele momento elas tenham um tempo delas, né? Então, tem que ter um grupo que cuide das crianças, né? Então, as crianças menores, tem que ter um grupo que cuide dos adolescentes e tem que ter um grupo que cuide dessas mulheres no empoderamento emocional. E nesse sentido, só para fechar, né? Nesse sentido, você dá qualidade de vida para elas. E dando qualidade de vida para elas, naquele micro-universo onde elas vivem, melhora também a convivência. E por que essas mulheres estão mais sujeitas à vulnerabilidade social? Quais são os impactos do papel de gênero nessa realidade delas? Porque elas têm todos os marcadores sociais, né? Elas são mulheres jovens que engravidam, então elas têm muitos marcadores sociais. Elas são jovens, elas são negras, você tem algumas brancas, mas muitas são negras, na categoria do IBGE, que são pretas e pardas, né? Muitas delas são mulheres solo e elas são periféricas. Então, elas têm muitos marcadores sociais que deixam elas numa situação de vulnerabilidade. Acrescido a isso, você tem o processo da pobreza, né? Então, o empobrecimento que nós tivemos ao longo da pandemia fez com que a situação delas ficasse pior. Muitos companheiros se envolveram com drogas, muitos companheiros não conseguiram mais emprego, e o deságue disso acaba sendo a violência doméstica, né?
Então, você tem muitas delas que os companheiros começaram a se transformar em dependentes químicos e a violência doméstica acontece, né? Essas mulheres, elas têm um traço em comum. A grande parte delas engravidou jovem, porque não teve uma educação sexual, porque a escola, que deveria ser o ponto para que isso aconteça, transformou a ideia de educação sexual numa pauta moral, né? Educação sexual é uma pauta de saúde pública, é uma pauta de educação. Lamentavelmente, essas mulheres não tiveram isso. Dentro das suas famílias também elas não tiveram isso. Muitas delas, a grande maioria delas, engravidou muito, muito cedo, né? E aí, quando elas engravidam, eu não tenho estrutura para manter elas dentro da escola, né? São mulheres que, assim, engravidam na adolescência. E aí, o que acontece com elas? Elas não conseguem voltar para a escola porque a escola não tem estrutura. Então, essas mulheres, elas vão tendo filhos, elas não têm qualificação técnica, elas são semi-analfabetas. Eu tenho muitas analfabetas também, mas eu tenho a grande maioria semi-analfabeta. E o que significa ser semi-analfabeto ou analfabeto funcional? Elas não conseguem ler o mundo. Elas não conseguem ver nem o processo de marginalização onde elas estão, porque elas são criadas numa sociedade que ensina para elas que é assim mesmo, que na loteria da vida ela deu ruim, né? Foi ruim para ela, ela deu azar, ela nasceu do lado ruim da história, do lado pobre da história. Então, essas mulheres, elas são expostas por essa conjuntura de vida associada ao machismo estrutural, que diz que elas são posse dos seus companheiros. Então, e elas foram treinadas a aprender isso. Então, é um processo de muita violência mesmo. Sandra, pensando nessa vulnerabilidade das mulheres, eu queria que você falasse um pouco agora como que esse projeto, esse trabalho de empoderamento é desenvolvido com elas na comunidade. Quais são os principais aspectos que vocês abordam? Então, as mulheres que hoje fazem parte da Maria Sai do Pote, elas são a primeira turma do curso de empoderamento. Então, elas conseguem agregar nelas tudo que elas fizeram, tudo que nós acertamos e tudo que nós erramos também, né? Então, essas são as mulheres que começaram com a gente lá atrás, em 2021, quando começa o curso de empoderamento. Muitas ficaram pelo caminho, né? Quando nós começamos, nós tínhamos 60 mulheres, né? E muitas foram ficando pelo caminho porque muitas não se encaixavam. Porque isso é uma coisa que nós aprendemos. Tem gente que está tão adaptada, lamentavelmente adaptada e domesticada por aquele universo, que não quer mudar nunca, não vai querer mudar nunca, né? Essas que estão aí e que formaram Maria Sai do Pote, e tem uma leva que vem agora, que começou esse ano, elas passaram pela seguinte formação. Elas tiveram o curso de empoderamento emocional. Então, por pelo menos um ano, essa terapeuta, com as monitoras dela, ensinava essas mulheres a autovalorização, a se olhar no espelho, a ter orgulho de quem elas são, a olhar para os filhos de uma maneira diferente, porque muitas têm os filhos sem desejar que esses filhos venham, né? E são crianças que nascem e são tratadas num ambiente de muita violência, né? Então, são crianças que berram muito, que choram muito. E aí, fica um ano ensinando para essas mulheres que pode ser diferente, né? Mas é muito difícil ensinar que pode ser diferente quando você mora num barraco que você não tem banheiro, que você não tem água encanada, que você não tem chão. Então, assim, essas mulheres, elas vão e elas, naquele dia, na segunda semana do mês, elas recebem lanche, elas recebem chá, elas recebem suco, elas são acolhidas, elas são tratadas. Mas a hora que nós vamos embora, e a gente vem para o lado de cá do rio, essas mulheres, elas vão para o barraco. Essas mulheres têm que conviver com rato. Essas mulheres têm que conviver com doenças que a gente acha que já foram extintas, né? Então, é um trabalho muito lento, porque elas têm que ter uma força de vontade muito grande. Quando elas terminaram esse primeiro ano, para algumas durou 1 ano e meio de empoderamento emocional, nós, então, começamos a fazer oficinas com elas. Aí nós fizemos oficina, porque a gente estava... É isso que eu falo. É um grupo que tem o que nós temos de melhor e o que nós tivemos de pior também, que nós tivemos que aprender. Ninguém ensinou, olha, vamos lá, eu vou ensinar para você como é que é um coletivo de empoderamento de mulheres. Não existe isso. Você vai erros e acertos, né?
tem um erro que eu lamento profundamente até hoje, que é um erro que o grupo inteiro lamenta. Uma dessas mulheres perdeu um filho, esse filho morreu doente, era uma menina, se não me engano, e nós ficamos sabendo alguns meses depois, a gente não conseguiu acompanhar. Hoje é uma coisa que a gente acompanha mais de perto. Tem um que está doente, o que está acontecendo? Está precisando de alguma coisa, né? Então, por exemplo, elas começaram com esse empoderamento. Aí, elas têm um problema sério com os dentes, né? Nós temos várias delas que perderam os dentes porque apanharam. Então, a gente tem que aprender a conviver, tentar encontrar alternativas. Então, vamos atrás de dentista para poder tratar dos dentes delas. Muitas não iam atrás de emprego porque tinham vergonha dos dentes. Vocês não têm noção o quanto o sorriso ele é fundamental, né? E essas mulheres perdem a capacidade de sorrir, né? Aí, muitas têm problema de depressão. Então, vamos atrás de psicólogo para ajudar. Então, assim, os meus amigos fogem, né? Os amigos de todo mundo lá no grupo, eles fogem, porque você sempre está pedindo ajuda, né? E aí, no segundo momento, vem o empoderamento profissional, que é a ideia de oficinas. Oficina de transista, oficina para saber armazenar comida e por aí vai. E no final é que veio, então, a ideia da cooperativa, do coletivo Maria Sai do Ponte. E como essa abordagem ela contribui para que essas mulheres possam vencer essa síndrome do impostor? Então, eu acho que é fundamental. Porque cada vez que elas vão no curso, a primeira coisa que a gente faz é abraçar essas mulheres. Essas mulheres, elas não sabem o que é ser abraçadas, né? Então, a gente incentiva para que elas se olhem, elas incentiva para que elas contem como foi a semana delas. A gente vai tendo uma relação de afeto. Eu costumo dizer que é mais fácil entregar comida para morador de rua do que fazer o que nós fazemos, porque a gente cria um vínculo com elas. E muitas vezes elas não entendem esse vínculo. Nós já tivemos muitas decepções. Muita gente que ficou pelo caminho porque não entendeu esses vínculos. E então, eu acho que essa coisa do afeto, de ser vista, de ser abraçada, de falar assim, como é que eu posso te ajudar, né? Eu estou aqui à disposição, como é que eu posso fazer para você ter uma vida melhor agora, né? E exigir a responsabilidade delas, isso pode quebrar a síndrome do impostor, porque elas têm que aprender a ter responsabilidade. Eu acho que vocês já conversaram com a Juliana e fica claro na relação que ela desenvolveu com essas mulheres a necessidade da responsabilização delas, né? Então, elas estão começando a se sentir donas de alguma coisa. E isso é fruto desse processo de autorresponsabilização. Sandra, nós agradecemos sua participação aqui no podcast. Foi incrível conhecer o Todos na Fraternidade e ver como o projeto está realmente fazendo a diferença na comunidade, principalmente com essas ações voltadas para as mulheres. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu acho que é importante esse trabalho ser visto, porque é uma oportunidade para elas, né? O meu sonho é que a Maria Sai do Pote se consolide e que mais mulheres possam fazer parte da Maria Sai do Pote, que essas mulheres saiam do pote da violência, do pote do abuso, e que elas se sintam livres para seguir o caminho que elas quiserem com os pés delas. Muito obrigada. Agradecemos também todos os ouvintes que acompanharam o primeiro episódio do podcast. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe a entrevista nas redes sociais para fortalecer outras mulheres e apoiar ainda mais todas as nossas Marias. No próximo episódio, você conhece a história do coletivo Maria Sai do Pote, que auxilia no empoderamento e na independência financeira de um grupo de mulheres do Jardim Aeroporto. Não perca, hein? Juntas somos mais fortes. Até a próxima!